Boa noite, meu caro amigo, meu querido irmão de sempre, dessas horas maravilhosas que temos tido todas as segundas-feiras aqui neste canal do YouTube, no canal da comunidade Ramo Novo, da Igreja Sem Paredes. Estamos mais uma vez aqui juntos para este vídeo, para mais um bate-papo, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre o caminho do homem, pois somos estes homens que nos chamamos, que nos denominamos homens do caminho. O caminho que o Senhor propôs para nós andarmos com Ele. O caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho estreito, o caminho que nos leva à salvação. A Bíblia fala de outros caminhos, mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, mas ao seu fim é morte eterna. E a Bíblia diz para nós andarmos no caminho estreito, e são poucos os que entram por este caminho. E é sobre isso que nós queremos, então, todas as segundas-feiras falar e comentar e batalharmos juntos para continuarmos firmes neste caminho. Então eu quero convidar você, meu amigo, a permanecer aqui conosco, a ouvir esta mensagem de hoje. Quero te dar boas-vindas a você que está sempre conosco, sempre nos acompanhando, sempre dando este apoio, sempre ministrando, falando, escrevendo, colocando o seu comentário. Eu gostei demais dos comentários da semana passada. Houve diversas pessoas que colocaram comentários maravilhosos. Eu quero encorajar você a fazer isso. Ah, pastor, eu não sei escrever. Não tem problema, não tem esse negócio, não existe isso de não sei escrever. O que precisa é aquilo que está no seu coração, o que Deus imprimir no seu coração. É isso que importa para nós. O jeito que a gente escreve, a maneira como a gente escreve, pouco importa. Entendeu? O que eu quero é que você se exponha, coloque naquilo que você tem sentido, aquilo que você percebeu da mensagem e aquilo que tocou seu coração. Talvez essas palavras toquem outras pessoas e eu quero encorajar você a fazer isso, tá bom? Deixe o seu like. Olha, pastor, gostei, o vídeo ótimo, gostei. Isso ajuda o canal a crescer, porque cada curtida que o vídeo recebe, a própria plataforma do YouTube entende que esse vídeo é relevante e o próprio YouTube ele indica o vídeo para outras pessoas que estão abrindo aleatoriamente o YouTube. Então não é por pedir um curtir, pedindo curtir para mim, eu não estou pedindo isso para mim, mas é quando nós pregamos a palavra, nós estamos disseminando esta bênção, trazendo e levando esta bênção que é a mensagem da palavra do Senhor aos outros corações. Também que você se inscreva no canal, quanto mais pessoas inscritas, melhor para o canal, tá bom? E que você compartilhe, mande esse vídeo para quem você desejar, tá ok? Esse é o pedido que eu faço. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa meta, o nosso desejo, é que a palavra de Deus chegue a tantas vidas quanto forem preciso e necessário. E eu acho que tem muita gente que gostaria e precisaria ouvir uma mensagem que Deus possa tocar profundamente no seu coração, tá bom? Eu quero comentar com vocês hoje, nesta noite de hoje, um texto que veio ao meu coração muito por uma situação que eu vivi esta semana e que mexeu muito comigo. E uma situação de ver pessoas que estão totalmente aquém daquilo que Deus tem para suas vidas e parecem que estão tão arraigadas nesse mundo e vivendo de uma maneira tão pecaminosa, tão desleixada com Deus e não percebem que Deus as ama, que Deus quer uma nova vida para elas e que estão neste mundo achando que tudo é aqui, tudo é para isso, e nós estamos vivendo num mundo caótico, num mundo onde a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então eu quero trazer para vocês e ler esse texto e comentar um pouco sobre isso. Eu quero que vocês prestem atenção e isso é muito importante.
Isso é importante para a sua vida, isso é importante para aqueles que vivem com você, debaixo do mesmo teto, a sua família, sua esposa, seus filhos, aqueles que vivem com você, aqueles que cercam você no seu dia a dia, aqueles que trabalham com você, aqueles que estão contigo na igreja, enfim, a todos aqueles que cercam você no dia a dia. Então eu quero que você preste atenção e depois medite nessa palavra. As cartas de João são tremendas, são profundas e são maravilhosas. E eu quero que você entenda isso e que você também compartilhe com outros. Então, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, a primeira carta de João, no capítulo 2, do versículo 15 a 17, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero dar um salto agora do versículo 17 até o 28 e 29, que diz o seguinte: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Eu creio, meus irmãos, que o texto mesmo, ele fala por si. Mas a gente pode, então, fazer alguns comentários interessantes e chegar aqui a algumas conclusões benditas à luz desta palavra. E veja só, meus irmãos, esta carta de João, esta carta nos traz palavras e conselhos e advertências poderosas e muito práticas para a nossa vida cotidiana, para o nosso dia a dia. Afinal de contas, o nosso dia a dia ele é carregado, ele é cheio de coisas que intentam contra nós. O mundo nos induz ao erro, ao pecado, todos os dias. A Bíblia fala isso, que Satanás está ao nosso derredor tentando e buscando a quem ele possa tragar. E não adianta a gente espernear, porque isso é uma verdade. Não adianta a gente dizer que não, isso, não, aquilo, não, porque isso é verdade. E o que fazer com isso? Ora, gente, a nossa caminhada nesta terra, ela é cheia disso. Entendeu? E este capítulo começa nos dizendo, lá no primeiro versículo dessa primeira carta de João, ele começa nos dizendo sobre a possibilidade de incorrermos no erro do pecado. No erro do pecado. E então caímos num grande laço que Satanás está sempre e incansavelmente preparando como arma contra nós. Dá uma olhada lá no versículo, capítulo 1, versículo 1. Dá uma olhada lá para você ver. Ele fala, meus irmãos, ele diz assim: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se ele está dizendo para vocês não pecarem, é porque há uma possibilidade de pecar. Mas, essas coisas eu vou dizer para que vocês não pequem, mas é porque é certo que nós podemos cair. É mais do que certo do que há uma possibilidade de cairmos. Entendeu? Por quê? Porque nós não somos deuses. Nós ainda estamos nessa carne. Isso aqui ainda tem inclinação para o pecado. Não adianta a gente dizer que não, nós temos essa inclinação. Enquanto nós não subirmos à glória do Senhor, enquanto nós não formos arrebatados e ali o Senhor transformar a nossa vida totalmente, transformar os nossos corpos, nos dar corpos celestiais e glorificados, enquanto isso não acontecer, nós estamos ainda sujeitos a tudo isso. Mas é interessante que o apóstolo João diz: estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Né? Porém, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E então ele segue afirmando que este advogado, Jesus,
não somente nos defende as nossas causas, mas também ele é a propiciação pelos nossos pecados. Olha que coisa tremenda. Ele não somente nos defende as nossas causas, ele não é somente o nosso advogado, ele é mais do que advogado, ele é a própria propiciação pelos nossos pecados, porque ele se entregou na cruz como preço pelo nosso pecado. Entende isso? Compreende, então, que nós temos esta possibilidade de incorrermos num erro, num pecado, porém nós temos um advogado perfeito, justo, amoroso, que compreende as nossas lutas e que vela por nós e que nos defende e que é a propiciação pelos nossos pecados. Isso é importante nós sabermos. A partir disso, então, nós podemos então compreender o texto então que nós vamos meditar. E ele já começa fazendo esta declaração. No capítulo 1, versículo 2 que nós lemos, o versículo 12 que nós lemos, né? Aliás, no versículo 12, no versículo 15, porque nós lemos 1 João 2, de 15 a 17, ele começa então este texto dizendo a seguinte expressão: não ameis o mundo. Não ameis o mundo. De que mundo que ele está falando? De que mundo o apóstolo João está falando? Será que é desse planeta que nós vivemos? Não. Será que ele está falando das pessoas que nos cercam? Será que é das pessoas que vivem conosco nesse planeta? Também não. Também não. Ele está falando, na verdade, meus irmãos, deste sistema corrompido de pecado em que as pessoas vivem. É por isso que nós dizemos que nós não amamos o pecado, nós amamos o pecador. A nossa luta é contra o pecado. É contra esse sistema pecaminoso que nos leva a fazer coisas contrárias a Deus. Meus irmãos, eu quero até dizer para vocês, se você tiver uma oportunidade com a sua família de fazer uma viagem, um passeio, gente, por esse interior do nosso país, do nosso Brasil, do nosso estado, dos nossos estados brasileiros, há tanta coisa linda, maravilhosa, porque foi Deus que criou para nós desfrutarmos dessas belezas. E não é deste mundo que Deus está falando, porque isso é de Deus e foi Deus que colocou tais belezas naturais para nós desfrutarmos dela. Das pessoas, Deus colocou as pessoas na terra para servi-lo, para agradá-lo, para adorá-lo. Mas há pessoas que andam no pecado e são essas pessoas o alvo do nosso amor, o alvo da graça de Deus. Não são elas os nossos inimigos. Estas pessoas foram colocadas na terra e junto conosco, nós habitamos e vivemos nesta terra para nós nos relacionarmos com estas pessoas. Temos amizade, temos negócios, temos relacionamentos profissionais, temos relacionamentos de estudo, daquilo que você imaginar. Né? Talvez você esteja aí solteiro, e imaginando onde está a minha metade, a minha cara metade. Está por aí. Deus tem uma pessoa para você, esperando por você. E talvez não seja dentro da sua igreja. Talvez ela esteja aí, você vai esbarrar com ela e Deus vai te mostrar isso. Então as pessoas não são esse sistema do mundo em que nós devemos evitar. Mas a Bíblia está falando de um sistema corrompido em que as pessoas vivem, né, e que leva o homem a pecar e a se desviar a cada dia da presença de Deus. E ele diz ainda para não amarmos o mundo e nem o que há nele. E que se isso acontecer, o amor do Pai não está em nós. E veja como isso é sério. Eu volto a repetir.
Não são as pessoas, nem as belezas naturais, nem as coisas maravilhosas que nós encontramos no nosso planetão. Mas é esse sistema pecaminoso, essa orgia que o homem insiste em viver. Veja, meus irmãos, Deus deu a capacidade para o homem criar a internet. A internet é uma bênção, mas o homem deturpou a coisa e transformou a internet no que nós estamos vendo hoje aí. Então nós vamos deixar de usar a internet porque ela é o que ela é? Não. Eu vou usar a internet para o bem, para a glória de Deus, e devo fazer isso. Tanto é que eu estou fazendo isso agora com você. Este programa que você está assistindo, como você está me vendo, está sendo transmitido por um canal, por uma plataforma YouTube, que é uma plataforma internacional, né, que está inserida na internet. Então isso é uma bênção para nós. E isso não é a nossa inimiga. Inimigo é o sistema corrompido que o diabo usa para deturpar as coisas que Deus fez para o nosso benefício. Veja, meus irmãos, no versículo 16, João diz que tudo que há no mundo, ou seja, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é de Deus. Então ele não está falando da sua criação e das belezas que nós encontramos neste mundo, as quais ele colocou aqui para desfrutarmos delas. E o que é essa concupiscência? Que palavrão é esse, pastor? Veja bem, se você procurar no dicionário, o que é concupiscência segundo a Bíblia, segundo as Escrituras? Eu pesquisei na internet, no Google, dá um Google aí que você vai ver. Não precisa nem ir muito longe, né? A Bíblia diz o seguinte sobre concupiscência: ela se refere a um desejo excessivo ou paixão por algo que é contrário à vontade de Deus ou aos princípios morais de Deus. Geralmente ela está associada à cobiça de bens materiais, a prazeres sexuais, a poder e a dinheiro. Em termos espirituais, a concupiscência é a inclinação do corpo ou da carne, da parte humana, contra o espírito e contra a orientação dada por Deus. Veja aqui, meus irmãos, que no capítulo 4, versículo 4 de Tiago, né, o apóstolo Tiago diz da seguinte forma: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. E eu quero frisar uma coisa para você aqui, meu querido. Deus não se constitui seu inimigo. Ele nunca será seu inimigo. Mas a palavra aqui está sendo muito clara. Qualquer que quiser ser amigo do mundo ou desse sistema pecaminoso que há no mundo, essa pessoa mesmo, ela mesmo se constitui inimiga de Deus. Porque vai contrário a tudo aquilo que Deus orientou ao homem para seguir. Entende isso? Então você agora já sabe o que significa isso. Hoje, então, meus irmãos, meus amigos, nós podemos ver que muitas pessoas perderam o senso daquilo que Deus propôs para uma vida feliz e alinhada à sua vontade. E há uma palavra nesse mundo que impera no meio dos homens. Talvez você não tenha ouvido ainda falar dessa palavra, mas ela está no meio, ela está imperando no meio de muita gente. E as pessoas fazem isso sem perceber o que estão fazendo. Essa palavra se chama hedonismo. O que é hedonismo? O hedonismo é o prazer a qualquer custo, mesmo que suas consequências sejam desastrosas. Percebe a gravidade disso? Percebe o peso de mal que isso tem na vida de um ser humano?
Então, meus queridos, nós estamos vendo que o ser humano está se entregando a todo tipo de prática contrária ao que Deus criou. Por exemplo, o homossexualismo. Deus não criou o homem para o homem. Deus criou o homem para a mulher e criou a mulher para o homem. O órgão sexual masculino para o órgão sexual feminino. Deus não criou Adão e Ivo. Deus criou Adão e Eva. Me desculpe quem pensa diferente. Eu não tenho nenhum problema com você. Porém, a Bíblia diz que você tem o livre-arbítrio para fazer o que você deseja. Porém, as consequências disso é que serão desastrosas. E eu vou provar isso para você na Bíblia. Então nós estamos vendo o homossexualismo e o lesbianismo e outros ismos que ferem os princípios dados por Deus se alastrando de uma forma assustadora. Assustadora. Por isso, então, meus irmãos, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 21, nos disse o seguinte. É aqui que eu vou provar para você que isso não é uma teoria. Isso é uma verdade. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus incorruptível, mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E de aves e de quadrúpedes e de répteis, por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou às suas paixões, e não somente eles, mas a todos os que apoiam a estes. Meus amados irmãos, meus queridos amigos, eu não estou trazendo esta palavra para trazer ofensa para ninguém. Quando a gente anda pela cidade, quando nós andamos pelas ruas, andamos pelas praças, entramos nos restaurantes, entramos em diversos lugares públicos, nós estamos vendo uma situação hoje que, isso não é de hoje, é claro, isso não é de hoje, estava enrustida aí, mas agora está escancarada. Então eu quero deixar para você agora esta palavra para que você medite e que você viva a vontade de Deus. Quem não quiser viver aquilo que Deus propôs, isso é liberdade para você viver o que quiser. Mas a verdade é essa. E ela é imutável. Então eu quero orar com você nesta noite. E aqui confirmar com você, e nós confirmarmos juntos a nossa posição em Cristo. Vamos trabalhar.
Vamos trabalhar para que outras pessoas conheçam o Evangelho de Cristo, a graça do Senhor Jesus, o poder de Deus para a nossa vida. E sejamos, sim, homens do caminho. Meu querido amigo, nós vamos ouvir agora um louvor. Este louvor ele é maravilhoso. Deus entregou a sua vida por mim e por você. E na cruz ele fez esta obra. Eu quero que você ouça esta mensagem cantada. E daqui a pouco nós vamos voltar para encerrarmos este nosso vídeo de hoje. Orarmos e começarmos a nossa semana. Uma semana de batalha, porém uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Fique com esse louvor e nós já voltamos. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque
Muito bem, meu amigo, estamos de volta e depois de ouvirmos este maravilhoso louvor, nós queremos então encerrar este trabalho de hoje, agradecendo a Deus, agradecendo aos irmãos que estão aí orando pelo Miguelzinho, orando pela vida do Rodrigo. Nós sabemos que nós temos outros motivos e pedidos de oração. Peço que vocês orem uns pelos outros, sabe? Tem muita gente assistindo a esses vídeos. Quando você lembrar, ore, Senhor Deus, há um irmão lá de não sei de onde que também está assistindo esse vídeo. Ore por ele. O Senhor eu não conheço, mas o Senhor sabe. Sabe, queridos, eu tenho andado aí algumas vezes pelo Brasil e eu gosto muito de fazer amizades. Eu tenho aí alguns amigos com quem eu converso sempre no WhatsApp. Um exemplo deles é o irmão Gilmar, lá de Curitiba, um taxista que eu peguei. Peguei uma vez um táxi com ele. Gilmar, um abraço para você, meu querido. Que Deus te abençoe. A gente está sempre falando todo dia, um bom dia, um Deus te abençoe. Né? Eu quero mandar esse abraço especial para o Gilmar. E há tantos outros que eu tenho tido contato aí por esse Brasil afora, sempre ali perguntando como é que você está, como é que está a sua vida. Esteja orando uns pelos outros, tá bom? Vamos fazer isso em nome de Jesus? E eu conto com você na segunda-feira que vem para nós termos mais um programa. Semana que vem eu quero falar sobre escolhas, decisões da vida. E eu tenho um texto muito legal, muito interessante para falarmos sobre escolhas e decisões da vida, baseados na palavra de Deus, nas promessas de Deus, baseados na direção de Deus para nós. Você quer ouvir? Semana que vem, então, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deus abençoe você, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por este tempo, por este programa. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos dirija e nos capacite, Senhor Deus, a falarmos e fazermos aquilo que agrada ao Senhor, aquilo que enobrece ao Senhor, aquilo que exalta o Senhor e que, ó Deus, expande, ó Deus, o teu evangelho nesta terra. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe este homem e abençoe a sua família, a todos quantos estão à sua volta, para que ele, em nome de Jesus, possa ser um vaso de honra, um vaso escolhido do Senhor, usado pelo Senhor para a glória do teu nome. Eu peço pela vida dele, pela saúde dele, pela sua vida espiritual, pela sua vida familiar, pela sua vida financeira, que ele tenha equilíbrio em todas as coisas para continuar vivendo, cuidando, criando aos seus queridos e conduzindo-os, ó Deus, aos teus pés. E eu oro assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridão, semana que vem estamos mais uma vez aqui para mais um programa Homens do Caminho. Não perca, nós vamos falar sobre escolhas e decisões. Vai ser uma palavra muito legal e eu gostaria que você estivesse aqui para nós compartilharmos dessa palavra, tá bom? Deus abençoe, uma linda semana, uma ótima semana, em nome de Jesus.